De novo. Boa tarde de novo. A professora Valéria, nossa convidada, ela é pós-doutora em letras pela Universidade de São Paulo. Ela possui graduação em licenciatura em letras pelo Mackenzie, graduação em pedagogia pelo Mackenzie também. Ela tem mestrado em letras, doutorado em letras, tem muita experiência com educação básica, já foi professora polivalente de educação infantil, anos iniciais e do Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Ela trabalha como revisora de texto, faz parte de grupos de pesquisa, trabalha nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, design, teologia, no programa de pós-graduação Lato Sensu, Instituto Sensu de Letras do Mackenzie. Valéria tem muita experiência, sim, muita experiência. Bem-vinda, Valéria. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Chamei para conversar com a gente também o professor Calvino, que é daqui da UFRR. O professor Calvino, ele possui graduação em psicologia pela Universidade Paulista, mestrado em psicologia pela PUC Campinas, doutorado em psicologia social pela USP. Atualmente é professor associado aqui da UFRR no curso de graduação em medicina. Membro do NDE, do curso de medicina, participa do programa de pós-graduação em ciências de saúde, e ele tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia e modelos de atenção à saúde. Dr. Calvino atua principalmente com temas de saúde mental e redes de atenção psicossocial. Bem-vindo, professor Calvino. E por que eu tive a ideia de convidar esses dois professores, são dois amigos, dois colegas, para estar aqui com a gente hoje, né? Não sei se vocês lembram, faz acho que mais ou menos uma semana e meia, o Anildo trouxe para a aula aqui do Prof. Letras a demanda de que alguns alunos estavam entregando atividades pelo chat GPT, né? E falou isso no finalzinho da aula. E eu falei, que é isso? Eu não sabia o que era. E a gente começou a conversar a respeito depois disso. A Valéria, ela é uma professora muito atenta às tecnologias, usa muito tecnologia, desde a época que ela era minha professora, ela já usava. Então, eu mandei uma mensagem para a Valéria, falei, e aí, Valéria, o que você acha, o que está acontecendo? E chamei ela para conversa. O professor Calvino, chamei para dar um enfoque da psicologia, como que a gente está no meio de tudo isso, né? Como é que fica o ser humano, o social, o ético, para a gente pensar junto. Então, para a organização da nossa aula, vai ser mais ou menos assim. Valéria vai fazer a primeira fala, aí, em seguida, a gente abre para algumas perguntas e o professor Calvino fala depois, tudo bem? Então, bora lá, Valéria, a palavra é sua. Bom, estou eu aqui hoje, então, para falar do famoso chat GPT, né? Antes de falar do chat GPT, eu acho que é muito interessante a gente pensar no conceito de tecnologia, né? Porque todo mundo, quando pensa hoje em tecnologia, pensa na internet, no computador, mas se a gente parar para pensar verdadeiramente, um lápis já foi tecnologia, né? Quando o homem das cavernas descobriu que trabalhando um osso, ele podia transformar aquilo numa agulha, já era tecnologia. Então, até o termo tecnologia precisa ser usado no nosso vocabulário dessa forma mais reflexiva, né? Agora, que elas existem, não tem como a gente questionar. Mas podemos até pensar também nessa expressão, novas tecnologias. O que são novas tecnologias? Quanto tempo demora para uma tecnologia ficar velha, né? Os próprios aplicativos, eles são rapidamente alterados quando mudanças para melhor podem ser realizadas, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tem até evitado falar em novas tecnologias, porque esse novo também é muito relativo. E é novo para quem? Né? Também tem essa questão. E aí a gente chega numa questão central, que é se isso tudo é positivo, ou isso tudo é negativo, ou isso tudo é negativo e positivo. Todos os grandes avanços, todas as grandes descobertas da história da humanidade acabaram gerando reflexões, às vezes, de uma forma um pouco negativa. Então, será que quando a TV aí apareceu, né, no mundo, todo mundo falou, uhul, que legal, nossa, que demais? Não, uma parte ficou preocupada, né?
Uma parte, inclusive, pensou, não, mas o livro pode dar muito mais para a humanidade do que o aparelho de televisão. Vamos comparar a televisão com o rádio, né? Então, as pessoas da época do rádio estavam acostumadas a ouvir as novelas pelo rádio. Elas imaginavam cenas de folhetins pelo rádio, né? Então, era uma coisa que suscitava muito ali a imaginação. Aí vem a TV. Ah, agora ninguém mais vai imaginar nada, porque agora está tudo ali na TV, eu não preciso... Então, o novo é sempre um problema, né? Aí surge a internet. Eu que sempre fui da educação, não pode internet em sala de aula, porque a internet vai fazer o menino não estudar mais, né? As pessoas copiam tudo da internet. Eu não sou, né, da época da internet, então eu tinha Barça e Conhecer quando eu estava na escola. A gente copiava coisas da Barça e do Conhecer. E eu lembro que eu tinha professora que dava nota para a gente, eu brinco, por quilômetro quadrado. Quanto mais você copiava, mais nota você ganhava. Quanto mais resumido você fazia, pior você ia. Então, eu não fazia Ctrl+C e Ctrl+V do computador, mas eu fazia Ctrl+C e Ctrl+V da Barça e do Conhecer, né? Para vocês terem uma ideia, eu me formei em 98. Nem computador eu tinha em 98, né? Os meus trabalhos da faculdade eu ainda fiz com máquina de datilografar, para vocês terem uma ideia. Então, assusta também essas mudanças tão frequentes que a gente tem. Agora, de novo, a tecnologia está aí, o que a gente vai fazer, né? A internet começou com aquela internet que a gente chamava de 1.0, que basicamente era um banco de dados. Não era todo mundo que conseguia colocar informação nesse banco de dados, né? Depois veio a internet 2.0. Nessa época aqui, a gente começou a ter, por exemplo, Orkut, né? Muita gente aqui deve ter usado Orkut. E aí a gente já ficava feliz quando mudava a cor do fundo do Orkut, né? Olha como estamos modernos. Mas já era uma internet bem diferente da internet 1.0. E no Orkut a gente já conseguia inserir informação. Então, aí a gente já começa a ter aquilo que a gente chama de uma sociedade que é mais colaborativa nesse sentido, né? Mas não estamos nem perto do que a gente tem hoje. E aí a gente chega à internet que hoje é considerada 3.0, que tudo está conectado. É até um pouco assustador, né? Então, se eu falar aqui agora que eu quero comprar uma luminária vermelha, quando acabar a nossa conversa aqui, e eu abrir a internet, vai aparecer um monte de anúncio com uma luminária vermelha para eu comprar. Então, como é que isso acontece, né? Se eu abrir o meu TikTok, vai ter alguém falando de uma luminária vermelha. A gente fala, gente, estão me ouvindo o tempo inteiro, será? Eu já digo, estão, né? Tudo. Então, é um Big Brother sem a gente ter autorizado, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala tanto, por exemplo, para os alunos, que a gente tem de tomar cuidado, né? Porque a gente está muito mais exposto. Agora, será que isso pode ser usado de uma forma positiva? Essa é sempre a minha preocupação. E estando no Brasil, eu tenho uma outra preocupação, porque nem todo mundo vive a realidade aqui de São Paulo, né? Então, eu estou na capital, eu estou perto do centro, eu estou trabalhando hoje em dia numa escola privada, é outra realidade. Eu trabalho também numa escola pública com os meus alunos, porque os meus alunos participam de um programa que chama PIBID, né? Então, uma vez por semana, os meus alunos vão a uma escola pública e aí eles ministram semanalmente uma aula preparada com um conteúdo solicitado pela professora da escola. Lá é outra realidade, completamente diferente. E embora seja uma escola que não está tão afastada do centro, não tem nada a ver com a minha realidade do Mackenzie, por exemplo, né? Então, quando a gente encontra alguns números por aí sobre a internet do Brasil, eu sempre questiono, mas espera, de que Brasil que a gente está falando? O Brasil é um continente, praticamente, né? É muito grande, são muitas diferenças, então não dá para a gente falar que o povo brasileiro está conectado, né? Então, o que é estar conectado? Para vocês terem ideia de números,
as pesquisas indicam que 98,9% dos brasileiros têm um celular, tá? Esse dado é de um relatório que chama Digital, e aí é o ano, né? Então tem 2022, 2023 e por aí vai. É de uma ONG que chama Hotsult. E 84% dos brasileiros têm acesso à internet. O que é esse acesso à internet? Né? Ter internet é uma coisa, ter internet boa é outra coisa, ter internet rápida é outra coisa. Então, outro dia, fiquei dependente na rua só da internet do meu celular. Fui parar num lugar que eu não sei dirigir, tive de depender do Waze. A minha internet não estava dando conta, meu Waze estava travando. E aí? Como é que faz? Então, todo mundo tem essa internet, né? Outros dados, para vocês terem uma ideia, o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos na internet. Gente, 9 horas. Se a gente parar para pensar, é muito tempo, né? Nesses relatórios que tratam de tecnologia, o Brasil, eu posso garantir para vocês, está sempre no topo, no pódio, que eu não acho que é um pódio tão bom assim, né? Então, a gente está sempre entre os 3 primeiros países que mais ficam na internet. A média mundial, a título de comparação, é de 6 horas e 58 minutos. Também é bastante, né? Se a gente parar para pensar que a gente dorme de 6 a 8 horas, ficar 6 horas na internet, ainda assim é um número muito expressivo. E em mídias sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, a gente tem ficado 3 horas e 46 minutos. Ou seja, grande parte desse momento da internet tem ocorrido nas mídias sociais, né? Então, qual é o poder dessas mídias, tá? No Brasil também é interessante a gente falar que a gente tem usado algumas mídias que não fazem tanto sucesso em outros países, né? Então, aqui, por exemplo, o crescimento do TikTok desde o início da pandemia até 2023 é assustador, tá? A gente usa muito o WhatsApp, por exemplo. Agora, se você olhar para os Estados Unidos, por exemplo, eles não usam o WhatsApp, é muito pouco, eles preferem o Messenger, né? O que faz uma mídia ser mais atrativa para um determinado país? E isso a gente tem que analisar, porque isso faz com que a comunicação entre as pessoas seja diferente, a publicidade seja diferente, o jornalismo seja diferente, e essas áreas têm de acompanhar também isso, né? Porque eu estou fazendo hoje jornalismo no TikTok, por exemplo, embora algumas pessoas continuem a dizer, mas o TikTok é só de dancinha. Cuidado com essas afirmações, meus amores, porque se você diz que o TikTok só tem dancinha, significa que, na verdade, é esse conteúdo que você está consumindo. Porque se você usar o TikTok durante 4, 5 dias, ele já vai começar a ficar adaptado àquilo que você assiste, tá? Claro, tivemos a história do submarino, né? Que não é o submarino, vocês sabem da história que eu estou falando, né? Do submarino lá, das pessoas que queriam visitar o Titanic. Óbvio que quando acontece uma coisa dessas, aparece isso no meu TikTok. Mas se eu, tá? Correr atrás de outras informações, isso vai aparecer muito para mim. Então, eu estudo ChatGPT, eu estudo tecnologia, eu estudo metaverso. Então, toda hora aparece no meu TikTok alguém falando sobre essas questões, tá? E aí no TikTok tem, né, a seleção do que é para mim e o que é indicado para mim. Eu posso só consumir aquilo que eu decidi seguir e não aquilo que está sendo indicado para mim. Agora, de vez em quando, eu até digo, é legal você olhar o que é indicado para você, porque nessa situação, você pode fazer o quê? Conhecer novas pessoas. Até trabalhos pedagógicos a gente pode fazer no TikTok, né? Então, inclusive muitos influenciadores que indicam livros, indicam séries, indicam filmes que são muito interessantes no TikTok. Pro, mas não tem a dancinha? Uai, claro que tem a dancinha, deixa o povo da dancinha fazer dancinha, né? Mas a gente vai trabalhar com outras questões. E aí,
nessa pegada da tecnologia, surge o ChatGPT, né? O que é o ChatGPT? É uma inteligência artificial. Tudo que vai vir do ChatGPT vai ser ruim? Não, só que vai depender muito, assim como o TikTok depende de como você usa, o ChatGPT vai passar pelo mesmo processo. Quando começou a surgir ChatGPT aí loucamente, fui eu lá, né, mexer no ChatGPT para poder iniciar as pesquisas. A primeira pergunta, né, que eu fiz para o ChatGPT foi falar em português, porque eu queria fazer a pesquisa para as minhas aulas de português, né? Então, o chat começa em inglês, aí você fala para ele, fale em português. Aí a tecnologia já entende, e aí, beleza, você começa a falar com ele em português. E aí, o meu primeiro pedido, eu até estou com a tela aqui para eu não perder a ordem, eu falei assim, vou pedir para ele criar um texto para mim, mas eu falei, não posso pedir qualquer texto, né? Cria um texto, ele vai criar qualquer coisa, ele vai criar, mas é isso que eu quero? Então, eu pensei no meu aluno. O que o meu aluno da educação básica faria, por exemplo? Um aluno do 9º ano, do ensino fundamental. O aluno faria assim, crie um texto dissertativo sobre violência, tá? O ChatGPT devolve esse texto sobre violência para o meu aluno. As pessoas que ainda não vasculharam no ChatGPT, imaginam o quê? Que o chat devolve um texto perfeito. Nananina, não, tá? Ele não devolve um texto perfeito. Ele chega a devolver um texto, por exemplo, para vocês terem ideia, cheio de repetição de palavras. Olha que curioso, tá? A repetição de palavras a gente pode caracterizar naquela competência do Enem que envolve coesão, né? Quando a gente ensina coesão para o aluno, o cara ficar repetindo a mesma palavra várias vezes envolve um desconto. Agora, depois que o ChatGPT entregou esse texto para mim, eu posso continuar com esse texto, eu posso falar assim para o ChatGPT. Evite as repetições de palavras. Aí ele vai reescrever esse texto, evitando as repetições de palavras. Então eu pergunto, por que não fazer isso com o meu aluno? Porque ele vai usar o ChatGPT. Você pode até falar para ele que não é para ele usar o ChatGPT, mas ele vai usar o ChatGPT, tá? E aí fica a questão, não é melhor então usar o inimigo? Vamos chamar de inimigo, tá? Que ele não é o meu inimigo, mas eu vou chamar de inimigo. Não é melhor usar o inimigo a nosso favor, né? Porque não tem aquela história de que tudo que é proibido é mais gostoso. Se você fala que não é para usar, mano, o menino vai ali arregaçar com o ChatGPT. Tá rolando na internet um vídeo de um professor estadunidense brigando com uma turma, porque ele percebeu que a turma estava toda usando o ChatGPT. Mas por que ele não mostra, então, o que tem dentro desse ChatGPT? Posso fazer uma comparação com a Wikipédia, não sei como é que vocês falam, né? É a mesma coisa. Quando a Wikipédia começou a fazer sucesso, eu me lembro dos professores reclamando, não é para pegar nada da Wikipédia. A Wikipédia não é fonte de pesquisa. Eu ouvia muito isso. Mas os nossos alunos vão usar a Wikipédia. Então, por que não ensinar o nosso aluno a corrigir as informações que não são verdadeiras da Wikipédia? Ah, isso ninguém quer fazer. Mas a gente poderia ensinar o nosso aluno, porque qualquer pessoa pode fazer uma alteração naquilo que está escrito ali na Wikipédia, né? Esse poderia ser um projeto ao longo do ano. Vamos estudar os escritores da literatura brasileira. Tem muita informação que não é verdadeira sobre os escritores, sobre obras. Por que os professores de português não fazem isso, né? Então, com o ChatGPT, se o meu aluno faz isso, cria um texto dissertativo sobre violência, aí ele lê o texto, aí ele pede para o ChatGPT, evite a repetição de palavras, o ChatGPT substitui. Ele poderia fazer essa comparação entre esses dois textos, né? Aí eu fui além, né? Eu vou chegar agora num patamar maior, tá? Então, em vez de pedir para o ChatGPT redija um texto dissertativo sobre violência, eu posso colocar mais comandos para o ChatGPT. É aí que o ChatGPT ele fica
mais assertivo na devolutiva. Então, eu digo, redige um texto dissertativo argumentativo para o Enem. Opa, já estou dando uma outra informação para ele. Busque atingir 200 pontos nas 5 competências do Enem. Ó, já estou pedindo outra coisa para ele. Crie uma sequência lógica de argumentos. É fundamental que o texto seja dividido em 3 partes principais: introdução, desenvolvimento e conclusão. No primeiro parágrafo, apresente o assunto. No desenvolvimento, use um argumento em cada parágrafo. Isso eu já li. Aí depois, por fim, a conclusão deverá retomar as ideias centrais e apresentar uma solução de um problema. Eu estou sendo muito objetiva aqui e detalhista. O texto que o ChatGPT me devolve, gente, é muito melhor, tá? Para vocês terem uma noção, da primeira solicitação para o ChatGPT para a última, o desenvolvimento do texto diminuiu de 5 parágrafos para 2. Sendo que no Enem, o cara só pode escrever 30 linhas. Não dá para ele fazer 5 parágrafos de desenvolvimento, não cabe na folha, né? E, Valéria, é só com textos objetivos, como um texto dissertativo argumentativo, que dá para fazer isso? Não, com texto literário também, né? Então, vamos pedir para os nossos alunos escreverem um conto ou uma crônica. Você pode ofertar para ele determinados detalhes. Então, crie uma história em que a personagem principal começa a narrativa com 20 anos e terminará com 80. O foco narrativo é o foco narrativo de um personagem observador, ou você quer personagem narrador. E aí é muito interessante quando os alunos fazem esse tipo de proposta, porque ao mesmo tempo que eles estão trabalhando a ferramenta ChatGPT, eles estão lendo, eles estão interpretando, eles estão aprendendo palavras novas, tá? Agora, claro, vai ter o aluno que vai simplesmente digitar e copiar? Vai, e isso também tem que ser apresentado em sala de aula, né? Para falar para o aluno, o que você está fazendo efetivamente? Você está pensando, você está produzindo, ou você só está simplesmente entregando algo que foi pronto? Você pode pedir para o seu aluno, entregue uma história aprimorada 5 vezes pelo ChatGPT. A mesma história. E aí o aluno te entrega essas 5 histórias. Ele está aprendendo a usar a ferramenta, né? E aí a história se torna outra. Então, de novo, tudo depende muito do comando que você dá para a ferramenta. Se você só fala, crie tal coisa, ela vai dar o básico para você, o simples. É como se fosse professor. Como professor, o que você vai dar para o seu aluno? O básico? Eu não quero dar o básico para os meus alunos, né? Quando um aluno fala para mim, Pro, eu quero ser que nem você, quando eu estiver formada, eu falo, nananina, não. Você não tem que ser a Pro, você tem que ser melhor. Eu tenho que deixar para o mundo uma semente que vai florir de uma outra forma, né? E aí, amores, a gente também não pode ser inocente, né? Porque os alunos vão encontrando formas de driblar esses impedimentos. Então, tem aluno que já falou para mim assim, Pro, para os professores não pegarem plágio no ChatGPT, é só eu fazer o texto em inglês, aí depois eu mando o Google Tradutor traduzir e entrego, aí ninguém pega. Eles vão encontrando, né, jeitos de burlar a ferramenta. Então, eu acredito mais que seja proveitosa a utilização dentro da nossa sala de aula, mostrando essas possibilidades, do que simplesmente impedindo e achando que os alunos não vão usar, porque eles vão usar, tá bom? A Kel me pediu aí para eu falar em 20 minutos, então são essas considerações que eu achei que seriam válidas aqui para vocês, tá bom? Uma beijoca. Excelente, Valéria, obrigada. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa para a Valéria? Ou posso ir para o pessoal que está ouvindo e depois vocês perguntam? Como vocês estão aí? Essa turma é participativa, Valéria, eles falam bastante mesmo. Eu tenho, professora.
Bora lá. Boa tarde a todos, boa tarde, professora Raquel, professora Valéria. Essa explanação ela foi muito boa, muito legal mesmo. Meu nome é Alessandro, professora. Eu sou do Prof. Letras anterior a essa turma. Eu estou cursando essa disciplina para tá faltando 4 créditos para mim. Nossa, a senhora falando é maravilhoso, assim, dá vontade de se aprofundar cada vez mais nessa perspectiva, que é isso que nós temos que buscar, ferramentas para resgatar esses estudantes, né? O Reginaldo Manzotti, ele dizia que o maior desafio, né, para os educadores hoje é tentar ensinar, né, jovens desnutridos de esperanças e anêmicos de fé, né? Então, é um dos maiores desafios, principalmente pós-pandemia. A minha pergunta, professora, é o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com metodologias ativas, principalmente as de projetos e a sala de aula invertida. Eu posso considerar essa ferramenta como uma metodologia ativa? Com certeza, Lê, é pura metodologia ativa, porque o aluno vai ser um pesquisador, né? Ele vai jogar alguma coisa no chat GPT e aí ele vai transformar o resultado ofertado pela plataforma. E aí você pode pedir, inclusive, para que esse aluno te entregue uma análise. O que o chat GPT mudou no texto? O que o chat GPT melhorou, tá? Por que isso é importante? Porque, de novo, não é uma busca que o menino fez em 5 minutos e acabou. Não, ele vai fazer comparações. Então, pode sim ser considerado uma ferramenta de metodologia ativa, porque o aluno está exercendo a sua habilidade ali de pesquisar e fazer comparação dessas pesquisas que são apresentadas pelo chat GPT. Gratidão, professora. Imagina. E parabéns pelo final aí, que deve estar perto, então. Já estou no processo de escrita da dissertação. Inclusive, se a senhora puder me sugerir algo, eu trabalho com a área de narrativas orais de povos originários, mais precisamente quilombolas. Olha, toda vez que eu venho aqui falar com a Raquel, eu fico encantada. Porque não tem nada disso aqui em São Paulo, né? É pouco aluno que fala sobre isso. Então, vocês são uma riqueza sem fim. Verdade, Valéria. Gratidão. Acho que é um trabalho bonito, Alessandro. Joana? Professora Valéria, boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Joana, aqui do Pará, de Brejo Grande, e eu peguei um pedacinho da fala da senhora aí, que eu cheguei um pouquinho atrasada, estava em viagem, mas eu consegui compreender algumas coisas que a senhora levantou, e eu tive assistindo os vídeos que a professora Raquel solicitou que nós assistíssemos durante essa semana, e eu vi um vídeo sobre eu não sei se eu pronunciarei o nome dela correto, Michelle Schneider, uma coisa assim. Ela fala sobre o profissional do futuro, né? Nós, como professores, nós devemos ter essa consciência de que profissional nós estamos preparando para o mundo, né? Quais serão esses profissionais? E pela fala dela, eu achei maravilhosa a fala dela, e ela fala o seguinte, que existe um tabu, é como se existisse um tabu na questão da tecnologia. Às vezes o que vem de novo, o que aparece de novo, a gente acaba tendo um preconceito e exclui, tenta excluir. Apareceu o celular, a gente não quer deixar o aluno usar o celular na sala de aula, tem a internet, né, o acesso às redes sociais, a gente quer privar o aluno disso, e muitas vezes a gente não pode ter esse tabu, a gente precisa saber utilizar as ferramentas que vem apresentando, né, no mundo atual, que são totalmente diferentes das que havia na década de 80, né, na década de 70, enfim. Então, a gente precisa fazer esse equilíbrio. Nós, como professores, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, e saber ponderar as coisas. E a minha pergunta a princípio, eu sou hiper preconceituosa com o novo. E é uma falha, eu acho que eu estou, como se diz, revelando algo, né, para vocês, mas eu sou preconceituosa com algumas coisas que eu acho diferente, eu acabo julgando, né,
antecipadamente. E quando eu soube desse negócio aqui do ChatGPT, eu soube semana passada, eu não sabia que existia isso. E os alunos comentando aí, a professora sugeriu que nós conversássemos sobre o assunto. E quando eu comecei a falar com os meus filhos, aí tem um que estuda no Instituto Federal do Tocantins e falou: mãe, isso daí é a coisa mais comum que existe. E aí eu falei: Jesus, eu como professora não sei, não estou sabendo, não sei como utilizar essa ferramenta, não a conheço, não sei como orientar os meus alunos, por causa, acho que justamente disso, desse preconceito que eu tenho de procurar saber, né? Eu me lembrei da fala que a senhora falou sobre o Wikipédia. Eu falei Wikipédia, acho que está errado na pronúncia, mas... Não, é que tem gente que quer falar inglês, né? Wikipedia. Wikipedia. Pois é, na faculdade nós ouvíamos bastante isso. Gente, não consulta essa fonte, você pode procurar outra, mas essa daí exclui. E a gente ouvia bastante isso. Eu acho que eu acabo fazendo isso até hoje. Quando aparece algo diferente, eu já quero excluir. Não, não usa. Aí o meu filho falou: mãe, eu nunca usei, mas eu acho que é interessante a gente conhecer. Eu falei: não quero nem saber, não quero saber. Só que eu não tinha assistido a aula que a professora indicou, né? E aí agora, com essas aulas, eu estou percebendo o quê? Que não é uma questão de gosto, não é uma questão pessoal, é uma questão profissional. Eu preciso conhecer como que eu posso orientar o meu aluno do que é correto, do que não é, do que pode ser aproveitado, do que não pode, se eu não conheço. Então, eu acho assim que essa questão de preconceito, eu preciso mudar esse estilo, eu preciso mudar. Não sei como, mas eu vejo que é uma falha minha e eu preciso mudar. Se a senhora tiver uma sugestão para me dar, eu aceito. Joana, em primeiro lugar, eu vou te dizer que ninguém é obrigado a nada nessa vida, tá? Então, você vai encontrar o seu jeito de ministrar aula, com tecnologia ou sem tecnologia. A primeira questão, eu acho que é essa, tá? Então, quem falou para você, não, porque a gente tem não sei o que, é muito relativo, porque os alunos também gostam de jogar aquele jogo de tabuleiro, com dado, com pino, né? Mas eles vão jogar, eles vão gostar da internet. Então, acalma esse coração, não fica se colocando aí chibata, né? Eu não sei, não, calma, tá bom? Então, a primeira coisa é essa. A outra questão é, você, como professora, quer que os seus alunos sejam pesquisadores, não quer? Então, você também pode ser, se você quiser. E aí, o que você vai fazer? O que eu fiz quando a primeira vez alguém falou de ChatGPT comigo. Aí eu falei, vou então entrar aqui no ChatGPT. Coloquei no Google, ChatGPT. Aí tinha lá o primeiro link. Aí abri o ChatGPT, aí estava tudo em inglês. Aí eu falei, não, mas se eu quero usar nas aulas de metodologia do ensino de língua portuguesa, eu preciso colocar o ChatGPT em língua portuguesa. Quem disse que eu achava na tela inicial? Falei, uai, não estou achando. Aí eu falei, vou botar no Google. Como colocar o ChatGPT em português? Aí o primeiro link era, diga para a ferramenta que você quer falar com ela em português. É isso. Então, é ser pesquisador. Eu acho que esse, inclusive, é o objetivo máximo da educação. Fazer com que o cara seja pesquisador, né? Agora, por que eu acho que a gente não pode nunca ter esse negócio de tem que? Porque é perigoso, né? A Raquel me mandou a propaganda da Elis Regina e da... Esqueci o nome da filha. Maria Rita, né? Maria Rita. Tem gente falando que essa propaganda é linda, tem gente falando que essa propaganda é horrorosa, tá? Então, eu vou dizer o que eu senti. Eu sou viúva. E aí, no começo, principalmente, eu ficava mal de ver o meu marido. E o meu marido era conhecido, então todo mundo queria ficar falando dele, não sei o que, não sei o que. E, né, não é uma coisa agradável. E aí eu ouvi hoje uma pessoa falando assim, nossa, eu não faria uma propaganda para ganhar dinheiro com a imagem do meu pai. Olha que ponto de vista interessante, né? E aí eu lembrei que quando meu marido morreu, a gente trabalhava no mesmo lugar, alguns alunos começaram a fazer desenho da gente. E aí aquilo me doía demais, tá? Acho que é importante vocês saberem que eu estava grávida, então eu estava mais sensível ainda, né? Mais diferença. Mas olha como as coisas tocam em lugares diferentes para cada uma das pessoas. Então,
Uma pessoa que é fã da Elis Regina, loucamente, por exemplo, pode pensar isso. Nossa, a Maria Rita fez isso para quê? Para ganhar dinheiro? É uma propaganda, não é uma homenagem. Não é um filme, não é uma história que vai contar a biografia dela. Uma outra pessoa pode ter achado a ideia de usar a inteligência artificial para fazer essa peça publicitária maravilhosa, né? Então, o que é legal nisso tudo? Você ouvir as diversas pessoas que estão falando sobre isso, né? Então, é navegar no ChatGPT, é entrar no site e ficar fuçando mesmo, que é o que eu fiz com tudo que envolve tecnologia até hoje, né? Então, foi como eu falei para vocês. Eu não tive tecnologia na faculdade, não existia. Eu consegui comprar o meu primeiro computador em 2002, gente. Então, eu me formei em 98, tá? Eu sabia usar tecnologia? Não. Como é que eu fui aprendendo? Mexendo, fuçando, mergulhando e falando, peraí que eu vou fazer. Que é o que as crianças fazem, né? Com maior facilidade, sem medo. Agora, a mudança, Jô, sempre vai gerar um pouquinho de medo, né? Então, de novo, eu acho que é super normal você falar isso. Mas aí você tem dois caminhos: se aventurar, de repente, ou usar outras estratégias. Eu não acredito de verdade que todos os professores precisam ser experts em tecnologia. Eu acho que o aluno precisa de pessoas que são diferentes. Então, pode ser que você seja uma professora que não vai usar tanto a tecnologia. Ou não, ou você fala, Valéria, agora eu vou ficar aqui poderosa, eu vou mexer nesse negócio, vou fuçar, tá? Mas tendo vontade, vai dar certo, vai dar um... Aqui em São Paulo, os meus alunos falam, vai dar bom. Tá bom? Obrigada, Valéria. Obrigada, Joana. E o senhor, professor Calvino, o que você acha de tudo isso? Essa conversa toda nossa. Pois é, estou ouvindo aqui, aprendendo bastante, viu, professora Valéria, professora Raquel, obrigado pelo convite. Na verdade, eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar. Talvez eu seja aqui o mais antiquado de todos, porque talvez seja o mais idoso. Mas, viu, Valéria, eu trabalhei no Mackenzie, fui diretor da psicologia do Mackenzie de 2000 a 2004. Estive aí, também dei aula no curso de teologia. Aí, então, transitei por ali. Mas deixa dizer algumas coisas, pensando no que a Joana disse. Viu, Joana? Eu sou de um tempo em que não existia e-mail. Eu estava no mestrado, quando o professor disse assim, vou mandar para vocês por e-mail. Aí um colega de mestrado, 92, 93, ele disse assim, o que o professor falou? Eu disse, ele disse que vai mandar pelo e-mail. Ele disse, o que é e-mail? Entendeu? Bom, mas o que eu quero dizer a você? Quero dizer o seguinte, aquilo que a gente pensa que é novo pode não ser necessariamente novo. Aí eu vou contar alguns fatos para você. No primeiro século da era cristã, o mundo conheceu um cara chamado Nero. Não sei se você já ouviu falar do Nero. Vocês já ouviram falar. Nero foi um terror, não é? Um imperador romano que, vamos dizer assim, abusou do seu poder. Mas Nero teve um professor, talvez um dos grandes filósofos da sua época, chamado Sêneca. O que acontece? Como é que funcionava a coisa naquela época? Sêneca era um filósofo estudioso e ele era o preceptor de Nero, o professor de Nero. Um príncipe ou imperador, para se tornar imperador, ele tinha, inclusive, que saber lutar, ir para a guerra para mostrar algum poder. Sêneca não era militar e nem estava muito disposto a ir para a guerra. Como é que Sêneca ensinava Nero enquanto Nero estava na guerra? Através de carta. Então, hoje, por exemplo, a gente tem todos esses documentos, não é? Tem um documento, um esforço
do Sêneca para ensinar para o Nero como é que ele exercitava a clemência. O que é a clemência? A clemência era uma estratégia jurídica que só o imperador podia estabelecer. O equivalente no direito àquilo que a gente chama hoje de indulto de Natal, não é só o presidente pode fazer, não é? Agora, a gente tem algumas coisas aqui para a gente pensar. Então, a gente tem um professor, um mestre, um filósofo, e tem um aluno diferenciado, não só diferenciado na classe social, mas diferenciado também pela sua necessária movimentação ao longo da vida. Então, Nero, não só Nero, os imperadores, se você voltar um pouco, Platão fazia a mesma coisa. Ele assumia a preceptoria de um príncipe, e como é que ele ensinava? O príncipe não podia ficar lá na academia, então ele fazia carta. Então, hoje a gente tem carta de Platão a Dion, não é? Por exemplo. O que é isso? A gente poderia chamar isso de ensino à distância, professora Valéria? Veja, e eu não estou falando da atualidade, falando do primeiro século da era cristã. Aliás, 200 anos antes, 250 anos antes, de Platão, fazia carta. Mas o grande problema do Sêneca é que o projeto pedagógico dele não deu certo. O Nero aprendeu o conhecimento, usou o conhecimento, depois mandou matar o próprio professor, né? Vamos dizer assim, ele se apropriou do conhecimento, mas não assimilou o componente ético, não é, proposto pelo Sêneca no seu projeto de aprendizagem, né? E aí a gente sabe um pouco da história do Nero e um pouco da história do Sêneca também, que foi, vamos dizer assim, foi executado. Na verdade, ele se executou para não ser executado por Nero. Ok. Para o século IV, a gente tem uma outra experiência bastante significativa, o que a gente poderia chamar de um aconselhamento pastoral virtual. Santo Agostinho, que era bispo em Cartago, tinha uma ovelha bastante famosa, ela é a esposa de um procurador do Império Romano, ele chamava Probo, e a mulher tinha um nome, então era Proba. Então, a gente tem um documento muito legal hoje chamado Carta a Proba e a Juliana. Teve lá um problema, era mãe e nora, Proba e Juliana. Elas eram ovelhas do Santo Agostinho, eram muito dedicadas à igreja. De repente, o Probo e o filho foram assassinados, ela teve que voltar para Roma, e aí ela queria, vamos dizer assim, ter o acompanhamento do Santo Agostinho para lidar com a viuvez, não é? Como é que uma cristã, na época, lidava com a viuvez? E aí, como é que fazia? Ela mandava dúvida por carta, Santo Agostinho respondia por carta, e hoje a gente tem um belíssimo documento chamado Carta a Proba e a Juliana. Então, eu estou chamando isso de aconselhamento pastoral na modalidade EAD. É claro que a gente só pode chamar desse jeito com o que a gente conhece hoje da tecnologia e o uso das inovações tecnológicas mediadoras do processo aprendizagem. Então, Joana, às vezes a gente pensa que algo é novo, mas se você recuperar um pouco do processo histórico, isso não é tão novo assim. Talvez o que muda é a ferramenta, mas o escopo, a estrutura, a estratégia continua a mesma. Existe, talvez, uma fantasia no professor de que a presença física do professor seja insubstituível. E talvez esse seja o grande problema que a educação à distância nos produz em nós, a sensação
de que nós não somos mais presencialmente necessários. Bom, talvez esse seja um conflito nosso, uma dificuldade. Talvez a gente não tenha conseguido, vamos dizer assim, digerir esse problema, dormir com esse barulho, né? Com o barulho de que a nossa presença física pode ser substituída e que talvez isso coloque em risco a nossa identidade profissional, porque vai mexer com a nossa estima, não é? Em psicologia a gente chama com o nosso narcisismo, dizendo assim, mais importante é a mensagem e o conhecimento do que a pessoa, a figura do professor, não é? Talvez a gente tenha que lidar com esse tipo de coisa, de que, assim, o aluno aprende pela nossa capacidade de mediação do conhecimento, e não necessariamente porque estamos presentes fisicamente com ele. Então, talvez essa seja uma angústia, ou esse seja um elemento organizador da nossa angústia. Agora, com relação ao que a gente identifica hoje, diante das chamadas inovações tecnológicas, talvez a gente tenha que fazer algumas perguntas para a gente compreender um pouco e aprofundar a discussão. E por que eu aceitei o convite da professora Raquel? Porque eu sou professor de metodologia da pesquisa no programa de mestrado em Ciências da Saúde. E esse dilema a gente encontra. O aluno diz assim, professor, como é que a gente faz isso? Como é que faz citação do ChatGPT, por exemplo? Não é? Veja, isso é uma novidade. Os manuais de metodologia de escrita não dizem, eles não falam isso, né? Como é que faz? Você pode fazer... Veja, e o ChatGPT, ele é uma fonte confiável ou você precisa buscar a fonte que ele traduz, que ele traz, para que você possa, então, fazer a citação. Muito bem. Então, a gente tem aqui alguns dilemas e algumas questões importantes para pensar. Por exemplo, e se o aluno copiar? Ora, no livro também ele não pode copiar, não é? Então, talvez a gente tenha que fazer, primeiro, uma pergunta. Qual é o objetivo que nós temos compartilhado consensualmente com o aluno em relação ao processo de aprendizagem? Produzir ou reproduzir conhecimento? Talvez a gente tenha que se perguntar e pensar, estabelecer uma relação de compatibilidade mínima com os instrumentos, as estratégias, os mediadores que a gente tem para atender aqueles objetivos que nós estabelecemos. Por exemplo, quando você disponibiliza no grupo de WhatsApp um artigo para o aluno ler, diz, olha, faça uma resenha crítica desse artigo. O que você está dizendo? Em tese, você está dizendo assim, ó, eu sou a fonte, mas aprenda sem mim. De certa maneira, você está dizendo isso, não é? Quando você diz assim, olha, não, você está dando uma aula, os alunos estão ali, aí você diz, olha, tal capítulo, isso que eu estou trabalhando com você, está em tal capítulo, assim, assim, de tal livro, se você quiser aprofundar isso, leia o livro ou discuta o capítulo ou aprofunde lá. Então, de certa maneira, nós também copiamos. A grande questão, e aí tem uma implicação ética, é que nós copiamos, sabemos de onde copiamos, temos uma certa segurança em relação à veracidade da fonte e do conteúdo, então a gente tem uma certa segurança de que aquele conteúdo tem, em algum nível, uma quantidade de sustentação de veracidade. Ou seja, a mensagem, o conteúdo que ele proporciona, nos dá uma certa segurança de dizer assim, confio.
Então, essa é uma outra pergunta que a gente precisa fazer. O quanto você acredita no conteúdo trazido pela fonte e o quanto você acredita e confia no conteúdo que à disposição num determinado banco de dados ou num determinado conjunto de informações. Mas uma outra pergunta também é importante. Qual é o critério que você adota para checar a veracidade daquela informação? E veja bem, não basta que você tenha o conhecimento, você precisa saber, no mundo da ciência, se aquele conhecimento ele é digno de credibilidade, ou seja, se ele sobrevive ao crivo da análise dos pares. Por isso que uma dissertação, por exemplo, você submete a 2 ou 3 outros, não é? E um doutorado você submete a 5. Então, vamos dizer assim, de alguma maneira, ele vai ser submetido a um crivo. Agora, o primeiro crivo é estabelecido por quem produziu o texto. Essa é uma coisa importante. E isso, na minha opinião, não muda em relação à origem do conteúdo. Pode ser do livro, pode ser do artigo, pode ser da dissertação, pode ser da tese, pode ser do ChatGPT. Não muda isso. Então, vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar com algumas regras gerais que dão um mínimo de conforto e confiabilidade, uma certa garantia da verdade na relação que nós temos com aquele conteúdo. Então, agora, aqui está, talvez, uma questão ética muito importante. Primeiro, se você quer reproduzir conhecimento puro e simples, e se você quer produzir conhecimento, sabendo que na produção de conhecimento do seu trabalho de pesquisa, o que você produzir vai ser submetido ao crivo de outras pessoas. Primeiro do orientador, depois de outros 2 ou 3, dependendo do tamanho da composição da banca. Então, eu queria colocar isso. E tem também mais uma coisinha que eu queria colocar, o seguinte. Vamos dizer assim, o que é que nós temos de novo? O que a gente tem de novo no ChatGPT é apenas a quantidade de informação que o chat é capaz de organizar para oferecer algo para você. Tem um programa que a gente usa para fazer pesquisa qualitativa, o nome é MaxQDA, não sei se vocês conhecem. Então, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa que o ChatGPT. A diferença é que o conteúdo que vai nele é você quem coloca. Então, você coloca lá toda a bibliografia que você pesquisou que tem a ver com o problema, com o objeto e o problema da sua pesquisa. E você vai fazendo comando e ele vai colocando, emparelhando, estabelecendo as referências. Então, em geral, ele é muito útil para você fazer a fundamentação teórica, ou estabelecer o marco teórico metodológico da sua pesquisa. Agora, veja, o que é diferente do ChatGPT? O ChatGPT, ele busca conteúdo em bases de dados monstruosas, chamada Big Data, não é? Ele vai buscar onde você não tem ideia. Diferente do MaxQDA ou outro, tem o Iramutec também, outros instrumentos, é você quem coloca lá o que você quer que ele organiza. Então, a diferença é isso. Então, se você sabe usar, vamos dizer assim, uma boa referência, uma boa literatura, é porque você tem um crivo teórico metodológico que lhe dá uma certa segurança, um certo conhecimento numa determinada área, e lhe ajuda, por exemplo, a estabelecer as referências importantes
produtoras daqueles conteúdos, não é? Então, mesmo nesses documentos, nesse tipo de instrumento, que você mesmo colocou, que você tem controle do conteúdo que foi colocado lá, porque foi você quem colocou, e você colocou basicamente aquilo que lhe interessa, você pode fazer o contrário com o chat GPT. Então, pega, checa, não é? Vamos dizer assim, é uma questão, é uma responsabilidade ética com o modo de produção do conhecimento. Veja, então, talvez, fazendo isso, a gente tenha que desenvolver um pouco mais de cuidado, de critério, de rigor com a produção do nosso conhecimento, criando estratégias de checagem daquilo que nós queremos produzir. Lembrando que se a gente tem, por exemplo, as fontes de dados, produtora, organizadora do conhecimento, a gente também tem o software que avaliam a quantidade de sobreposição de conteúdo para ver o quanto de... Como é que chama isso quando você copia? Plágio. Plágio, não é? As estratégias anti-plágio. Então, veja bem, vamos dizer assim, se o transgressor faz trabalho de sofisticação na sua estratégia de burlar a regra, a polícia cria também outras estratégias de checagem. Então, veja bem, esse é o processo pelo qual hoje se conversa no âmbito do conhecimento. Agora, se você faz mestrado e você quer produzir um artigo para uma revista que tenha um certo nível, por exemplo, uma revista A4, A3, ou A2 ou A1, com certeza o seu texto vai passar por um instrumento de verificação de plágio. E se passou de 3% de plágio, se passou de 3% de sobreposição, a revista vai devolver e dizer que você não passou no critério de verificação de plágio. Aliás, hoje tem vários instrumentos. Vocês entenderam? Então, se há sofisticação de um lado, também há sofisticação de outro. Então, o que é importante na verdade, como é que a gente usa, quais as estratégias, o quanto a gente confia e critérios de checagem da informação. Porque, de qualquer forma, em última análise, o autor é responsável pela qualidade, pelo conteúdo, pela veracidade da informação contida no texto que ele produziu. Então, eu quis só dizer isso, vamos dizer assim, resumindo o que eu falei. Então, primeira coisa é assim, nem tudo que parece novo é novo de verdade. Às vezes, a gente precisa retroceder um pouco para dizer assim, a humanidade já viveu isso? Se viveu, como é que enfrentou e como é que lidou com isso? A segunda coisa é dizer assim, olha, tudo que está disponível para o uso do ser humano pode ser usado para o bem ou para o mal. E quem define não é um instrumento e nem a tecnologia. Quem define é a postura ética daquele que utiliza, não é? Então, disse para vocês a experiência do Sêneca e do Nero e a experiência do Santo Agostinho com a Proba e a Juliana. Elas fizeram ambos, não é? Santo Agostinho conseguiu passar a mensagem virtualmente e Proba e Juliana se apropriaram da mensagem e conduziram a viuvez de forma digna, tal como o cristianismo prescrevia na época, não é, no século IV depois de Cristo, não é? Bom, vamos dizer assim, a mesma coisa a gente tem hoje. E a questão não é
a sofisticação tecnológica, mas o conjunto das características éticas através das quais se conduz o modo e a postura de quem usa. Então, vou encerrar por aqui para a gente poder conversar e abrir o conversa para o bate-papo. Olha, bastante coisa para a gente pensar, né? Essa questão do plágio sempre me lembra uma colega minha que sofreu muito no mestrado. A gente entrou juntas no mestrado lá na USP e estava para defender, assim, de uma semana para outra. E 3 dias antes da defesa dela, ela foi convidada a se retirar da universidade porque acharam plágio na dissertação. Então, foi uma coisa... Ela teve que pedir, né, para sair. Porque senão ela seria expulsa da USP. Isso ia ser muito sério. Ela estava plagiando o material didático que ela estava produzindo. Então, olha que sério. Mas, pensando naquela pessoa Calvino, da Valéria, eu acho que dá para a gente pensar em 2 aspectos aqui, né? Voltando à primeira pergunta. O Calvino trouxe bem a parte da academia, aqui, da universidade. Vocês, no processo de escrita de dissertação de mestrado de vocês, não esse processo de tema, projeto, isso é muito importante. E isso vale. Quando eu penso na sala de aula, na ponta do aluno de educação básica, lá na escola, pública, privada, quais são os critérios que eu estou para o meu aluno? Se o professor traz aqui para mim para pensar quais são as fontes, qual é o objetivo, eu tenho isso claro quando eu ensino na sala de aula? Uma coisa que eu penso e que eu aprendi lá com a minha orientadora, que é a professora Marisa Lajulo, para que você está ensinando isso? Qual o objetivo disso? Esse texto vai circular onde? É um texto fictício? Tem função? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nessas coisas, né? Porque vai para além do chat GPT, você faz uma dissertação para o aluno, mas tem contexto essa dissertação? Ele sabe aonde circula, que existe de verdade esse gênero na sociedade ou não? O que vocês acham, gente? E aí eu abro para professores, para colegas, para alunos, todo mundo. É algo que a gente já faz lá na educação básica, né? A gente ensina o menino a não pegar a informação do primeiro link que aparece para ele, né? Porque alguns vão fazer isso, né? Então, ele tem que ler, ele tem que pesquisar, é isso aí, tem que ter essa clareza, Rá. Então, o meu aluno sabe pesquisar? Acho que é sempre essa pergunta que eu vou fazer, né? Eu gostei de uma fala do professor Calvino e me veio uma outra coisa na cabeça, que eu lembro que eu tive um professor que ele falava, não é para a gente falar redes sociais quando eu estou falando do Facebook, do Instagram, porque rede social já tinha lá nas cavernas, ele já tinha uma rede de amigos, né? Na verdade, é a mídia, a plataforma. Então, tem a ver aí com essa preocupação, né, que a Joana colocou para a gente. E vocês, gente, o que acham? Estamos em 18 aqui hoje, a turma é super participativa, hoje estão tímidos, me falem o que vocês estão achando. Joana se posicionou já, Annalise, Isabel. Ronildo, você começou a discussão, trouxe a bola para a discussão. Pode falar, Ronildo. Pois é, professora. Quando estava ouvindo a Valéria, aí veio aquele aquele flashback na cabeça de tudo que nós conversamos anteriormente, né, sobre essa nova forma dos alunos interagir com os professores, até produzir os seus textos. E assim eu fiquei maravilhado com a explanação do professor. Gostei muito. E eu estava até um pouco emocionado a ver que esse tema foi trago para discussão. Porém, é o seguinte, eu estou igual a Joana, não assim tão preconceituosa igual ela diz, mas eu fico preocupado porque os nossos alunos, até devido a esse processo pandêmico, eles estão muito atrasados em relação ao que eles poderiam ter aprendido. Isso eu falo do meu município, né, Itupiranga. E essa plataforma, como o professor falou, ela não é nem boa e nem ruim. É uma plataforma, é para ser usada. E esses meninos que
não consegue ainda compreender todo o processo da língua portuguesa e a única forma que tem é recorrer a essa inteligência. Vão aprender, igual a professora falou, Valéria, vão. Mas muitos vão usar do imediatismo para poder apenas tirar uma nota boa, tentar enganar o professor. Então, essa é a minha preocupação. Porque nós estamos saindo de 2 anos de um apagão total. Total não, parcial. Teve lá as suas vantagens e desvantagens, mas, no geral, os nossos alunos, eles perderam muito, tanto em relação à língua portuguesa, quanto matemática. Essa plataforma ajuda, igual o professor falou, sendo bem utilizada, sim. Mas a maioria dos nossos alunos vão apenas, infelizmente, essa é a minha visão, só colocar o comando e copiar. Como os muitos já estão fazendo nas minhas turmas de ensino médio, né? Colando e copiando. Jogando o comando e copiando. Porque semana passada, antes de de iniciar as férias, eu até comentei com a minha diretora sobre esse processo. Porque, assim, a gente conhece os alunos que têm, e alguns textos que foram produzidos estavam muito bons para aquele aluno que você sabe que realmente ele não conseguiria produzir um texto daquele. E aí, ele aprendeu? Talvez sim, talvez não. Então, essa é a minha preocupação. Obrigado. Obrigada, Ronildo. Ronildo foi a primeira pessoa que trouxe para a aula esse tema e está discutindo com a gente o tempo todo, e faz sentido. Só para vocês entenderem, Valéria e professor Calvino, aqui temos alunos do Tocantins, do Pará, de vários lugares. E cada comunidade tem sua especificidade, né? A gente compartilhou em um momento da disciplina como é que foi esse período da pandemia para eles, como é que foi esse pós-pandemia, e tiveram pontos em comum, mas muita coisa diferente entre as regiões. E o Ronildo falando, eu pensei em algumas coisas. Aula de português mesmo. Eu lembrei no meu ensino médio, quando a professora falava, me devolvia as redações, estava sempre escrita sem coesão e sem coerência. E eu não entendia, não fazia ideia do que era isso. Eu fui entender isso na faculdade de letras, o que era sem coesão e coerência. E eu estou pensando, a gente, quando devolve um texto para aluno, a gente explica o que é. A Valéria falou, foco narrativo. Meus alunos sabem o que é foco narrativo? Qual é a diferença do texto tem um ponto de vista de um lado do outro? Eu sempre dou aula de foco narrativo falando, sei lá, de uma situação. Um casal briga. Se eu pergunto o ponto de vista da mulher, a história é uma. Se eu pergunto o ponto de vista do esposo, a história é outra. Da criança que passou, que viu, é diferente. Do vizinho que estava ouvindo do outro lado, são outras histórias. O meu aluno tem essa consciência, quando vai produzir texto, a gente está falando de critérios de revisão. A Valéria deu sugestões de, muda isso, faz aquilo. A gente sabe que tem na BNCC vários documentos, orientações de revisão de texto. A gente trabalha em sala de aula. Eu desconfio que os últimos trabalhos que eu recebi dos meus alunos indígenas aqui da UFRR passaram pelo ChatGPT também. Isso eu desconfio hoje, né? Já corrigi eles antes, já está com nota no sistema, nem vou mexer. Mas por quê? Porque são alunos com dificuldade de escrever em língua portuguesa, que me entregaram sequência didática, assim, com texto perfeito, e não dava para ser plagiado porque eu entreguei o livro para eles na hora, para analisar. Então, como é que eu posso ajudar esses alunos indígenas que têm português como segunda língua aqui comigo para trabalhar, para melhorar o português? Dá para fazer isso? O que vocês acham? É para eu ficar quieta? Não, pode falar. Eu acho que isso só reforça a importância do professor, né? Então, é que as pessoas ficam preocupadas, a tecnologia vai acabar com os professores. Não vai nunca, porque a gente vai sempre ser fundamental. Então, a gente tem de mostrar para o aluno, inclusive, que ele consegue. Então, eu vou usar um exemplo muito bobo com o meu filho que está sendo alfabetizado, né? Ele aprendeu sozinho a mexer com algumas tecnologias no celular. Então, às vezes, ele pega o celular, aí ele faz assim, como é que escreve Messi, Google? Aí ele pega, vê como é que escreve e escreve onde ele quer no jogo, né?
E aí, às vezes, ele escolhe algumas palavras que dá para eu pegar essa palavra e escrever outra palavra. Então, ele já sabia como era vovô. Aí ele queria saber como é que era vovó. Ele foi para o Google. Eu falei, não, cara, para. Se você sabe como escreve vovô, você vai saber como é que escreve vovó? Vai, escreve aí o começo. Aí ele escreveu. Aí ele ficou vová, vovó. Ele foi indo, né? Mas eu ali do lado dele, mostrando para ele o caminho. Se o aluno tá com essa deficiência aí que o Ronildo colocou por causa da pandemia, que é no Brasil inteiro, na verdade, né? É óbvio que o ChatGPT não vai ser a minha prioridade, eu vou fazer outra coisa com esse aluno. E na minha época, né, quando eu estava no comecinho da educação básica, a gente já tinha uma discussão de se manda o texto para o aluno fazer em casa ou o aluno faz o texto aqui, para justamente não, inclusive, ter a ajuda da mãe, do pai, né? Quem é professor sabe que, às vezes, o texto que o aluno entregava para você durante a aula apresentava determinadas deficiências. O texto que vinha de casa vinha perfeito, né? Então, eu não vou usar o ChatGPT se o menino não está sabendo nem construir frases, nada disso. Eu vou pegar o aluno, vou sentar do lado dele e vou sair escrevendo, né? Então, eu acho que essa preocupação só reforça que o professor tem de ter o domínio para saber ali qual é o momento daquele aluno, daquela turma, o que eles estão precisando, porque nós temos de encontrar prioridades na sala de aula, né? A minha prioridade não vai ser o ChatGPT se o meu aluno não sabe escrever. Agora, o Pedro vai saber usar o ChatGPT de uma determinada forma? Vai. Então, o meu filho não foi usar o Google para saber, né? A gente é muito importante ainda nesse processo, porque a gente pode facilitar o caminho, né? Tirar tantas pedras do caminho do nosso aluno, tanto presencial ou à distância, né? Essa reflexão aqui só está acontecendo hoje por causa da internet. Sim, estamos em lugares diferentes aqui. Sr. Calvino? Então, eu queria... achei muito interessante, Ronildo, obrigado pela provocação e pela preocupação, mas eu queria pontuar algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. A primeira delas é assim, o que a gente pode fazer em alguma situação é assim, oferecer para o aluno o melhor que a gente tem, inclusive o melhor do ponto de vista afetivo. E isso talvez não tenha, não seja a presença física, não seja o critério fundamental da intensidade do nosso cuidado, do nosso amor e do nosso afeto, que são os componentes fundamentais do aprendizado. E eu vou retornar lá ao primeiro século de novo para te dar um outro exemplo interessante. O que aconteceu no primeiro século? Aí é com o cristianismo. Aquilo que era privilégio, vamos dizer assim, da família imperial e da nobreza da época, Pedro e Paulo, os dois apóstolos, transformaram isso em estratégia popular de aprendizagem, não é? Muito provavelmente Pedro fosse analfabeto, muito provavelmente. Ou era um pescador galileu que tinha pouca informação e talvez tenha precisado de ajuda para redigir as cartas que ele escreveu. Mas qual a estratégia? Como é que a comunidade cristã primitiva usou, vamos dizer assim, a inovação tecnológica vamos dizer assim, de alta sofisticação, utilizada, por exemplo, para ensinar os príncipes, para ensinar pessoas humildes das comunidades cristãs, não só na Palestina, mas também na Ásia Menor, em outras regiões do mundo antigo. Então, eles treinavam tutores.
usar essa estratégia. Então, por exemplo, Paulo pega Timóteo e vai dizer, ó, peraí, vem cá, vamos viajar comigo, enquanto a gente viaja, vou treinar você, está aqui a carta. Agora volta lá na comunidade, lê essa carta com eles e estuda, discute, etc, etc. Olha que interessante, vamos pensar isso como estratégia de educação, como um projeto pedagógico inovador, desafiador e fantástico. É claro que daqui a pouco surgiram as outras interpretações e outras compreensões, e aí deu confusão nas comunidades. Claro, óbvio, não podia ser diferente. Mas isso é um risco. Vamos dizer assim, quando se leva em consideração a capacidade de um grupo de se apropriar do conhecimento e transformar aquele conhecimento em estratégia de conduta, ou seja, incorporar aquilo como um princípio ético, ou como um valor importante para a sua caminhada, para a sua vida, a coisa vai. E aí também a gente tem que acreditar no ser humano e na capacidade do ser humano. Eu acho que tem uma coisa muito importante na nossa atividade docente. É assim, você acreditar que as pessoas vão fazer o uso mais adequado e melhor que eles podem com aquilo que a gente oferece para eles. Às vezes, não no momento em que a gente pensa e planeja, não é? Mas, às vezes, ele vai transformar aquilo em sabedoria em algum momento na vida. Eu sei que, vamos dizer assim, talvez a gente tenha mais pressa de ensinar do que o aluno de aprender, às vezes, não é? Aí, às vezes, a gente precisa conter um pouco a nossa angústia, a nossa ansiedade e dizer assim, olha, a semente foi lançada, o que eu pude fazer, eu faço. Veja bem, eu me sinto um privilegiado, porque sou professor de alunos de medicina de uma instituição federal que a concorrência é 50 por 1. Então, por que eu me sinto privilegiado? Porque, vamos dizer assim, a gente não precisa fazer muito esforço. Então, eu dou uma disciplina, uma parte dessa disciplina é teoria, é conteúdo teórico, a outra parte é prática. E aí eu digo, olha, eu fico à disposição de vocês, desse horário a horário, o grupo que quiser, só marcar. Muito raramente aparece alguém. Muito raramente aparece alguém. Mas depois eles têm que apresentar o produto. Mas sai cada coisa fantástica. Eu fico pensando, talvez se eu fosse ficar dando palpite, não sairia coisa tão maravilhosa que saiu. É claro que eu leio o trabalho, né? Se tem uma frase lá bastante sofisticada, eu digo, de onde você tirou isso daqui? Você quer da sua cabeça ou você pegou em algum livro? Ah, isso é do texto, então cita, faz a citação, porque não é seu. É respeito que você precisa com o autor. Ou seja, percebe? Então, eu acho que essa confiança, esse crédito, é importante que a gente dê para as pessoas em qualquer nível e em qualquer momento do processo de aprendizado, não é? Tomando como exemplo a experiência das comunidades cristãs do primeiro século, na época do Nero e na época do Sêneca, não é? Quando os dois apóstolos popularizaram uma estratégia que era privilégio vamos dizer assim, do império ou da família imperial e do seu entorno. Então, se isso ajuda a gente a ficar mais tranquilo, Ronilson, a gente faz... o importante é assim, oferecemos o que temos de melhor. O nosso cuidado, aquilo que temos de dedicação, o nosso afeto e a nossa disposição para ajudar na caminhada. Sabendo que o professor, em qualquer nível, ele ajuda o aluno num pedaço da sua estrada.
a estrada é muito maior do que aquele pedaço que a gente acompanhou o aluno. Verdade, gente. E aí, então, o melhor que eu tenho aqui hoje são conversas de amigos, né? Para a gente dividir tudo isso com vocês. Cleidiane, depois a Joana, e a gente vai caminhar para o final, gente, da aula. Cleidiane, você, Oi, depois prof. Joana. Oi, prof. Boa noite a todos. Bom, gente, só um comentário, né? Porque cada um comenta a respeito das suas realidades, das suas preocupações com relação a essa questão. Os nossos alunos, claro que como o professor mencionou, a gente tem que ter essa preocupação com os alunos de orientá-los, né? De forma que eles compreendam que o professor Calvin, né, ensinou, que essas ferramentas eles podem usar, mas eles têm que ter sabedoria, e isso o professor ele vai mediar. Só que assim, eu sempre tive problema, por exemplo, os alunos com relação a atividades, eles não queriam fazer atividades em sala de aula. Por quê? Porque eles queriam levar para casa um tema, uma produção textual, pesquisar na internet e trazer pronta. Eu não sei se algum professor aqui tem isso, quando vai passar atividade, o aluno, ele, não, professora, deixa para casa, e fica, ele sempre quer fazer a atividade em casa. E muitas vezes, quando nós estamos lendo o texto, você vai questionar o aluno, porque o professor, ele conhece, né, o aluno, e a gente sabe, vamos imaginar aqui o repertório dos nossos alunos, a gente conhece. Então, você vai ali questionar, e aí ele começa ali, né, gaguejar, e não, mas fui eu que fiz, e ele fica ali, querendo sustentar que foi ele que fez. E aí, muitas vezes, o que eu fazia? Eu via na internet todo o trecho, aí eu dizia assim, olha, aí eu escrevia lá na atividade do aluno, site tal, você retirou esse texto, e colocava lá. E aí eu sempre orientando, gente, quando vocês fizerem leitura, por favor, mesmo que vocês leiam alguma coisa, se vocês estiverem sem ideia, mas vocês leiam com o objetivo de entender alguma coisa, de aprender alguma coisa, e vocês usarem algo, mas não fazer ali aquela cópia, tudo como se o texto fosse seu, se apropriar daquilo que não é seu. E aí, às vezes, eles diziam, né, que nem todos os professores faziam isso, pegavam no pé do aluno, ficava instigando o aluno, que realmente querendo que eles aprendessem. Eu digo, bom, eu faço isso porque eu quero o bem de vocês, né? Eu pego no pé, eu anoto, está aqui. E muitos alunos, às vezes, eles ficavam admirados, porque como é que eu sabia que aquilo era uma cópia? Eu acredito que muitos professores, eles entregavam atividade, talvez nem liam, não sei, só recebiam, e dava ali uma devolutiva e uma nota. E, às vezes, comigo não era bem assim, né? E, às vezes, o que os nossos alunos fazem? Hoje, eu percebo que hoje nós temos que trabalhar não somente o conteúdo, mas também a questão da ética, né? Ensinar a questão de princípios, de valores, porque eles não têm, eles estão perdendo isso, né? Infelizmente, eu fico triste ao ver que tudo eles querem copiar, tudo eles querem, nada deles, né? Nada deles. Então, antes de resposta era o Braille. Atividade, ele ia lá, não, peguei no Braille. Então, assim, agora é o site GPT. E, de alguma forma, sempre vai estar inovando, e a gente vai ter aqueles que vão utilizar a tecnologia de alguma forma, com sabedoria, mas nós vamos ter aqueles que, infelizmente, eles vão estar sempre se aproveitando, e por mais que você o aconselhe, por mais que você o oriente, ele vai preferir, né, infelizmente, somente copiar, colar. Cleidiane, tudo tem um tempo, né? Coisas acontecem com o tempo e, às vezes, tem gente. Joana? Bom, eu concordo com a professora Valéria quando ela fala sobre o papel fundamental do professor, né? Nós ainda somos uma parte importante na educação, graças a Deus, e isso é bom, porque se nós soubermos como utilizar essa parte fundamental, a gente
essa função, essa profissão, ela não vai se extinguir por enquanto, né? Então, eu concordo plenamente com essa fala da senhora. E eu concordo também com a fala do professor Calvino, quando ele afirma sobre a questão do afeto. Aí, só que eu sou uma pessoa que eu sempre lembro de alguma coisa que eu já li, né? E eu me lembrei de um autor, um filósofo chamado, eu até peguei o livro dele aqui, Leandro Carnal. Não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele. Mas ele tem um livro chamado O Dilema do Porco-Espinho, Como Encarar a Solidão. Aí eu me lembrei de um fato muito importante, que os nossos alunos, quando eles estão trancados dentro dos quartos, dentro dos ambientes fechados, eles podem ter 1000 pessoas na rede social dele lá, mas ao mesmo tempo ele está só, ele está sozinho. E o Leandro, ele vem falando que a gente precisa saber lidar com a solidão. E aí eu acho importante o papel do professor nessa mediação. Quando o professor se aproxima dos alunos, que o aluno sente essa segurança, sente essa firmeza, sente esse afeto, que a tecnologia não dá, que a tecnologia não proporciona para eles. Eles ficam melhores, eles se tornam pessoas melhores. Às vezes até a gente consegue fazer com que eles compreendam a questão da ética, a questão da moral, que são questões diferentes, mas que engloba essa questão da cópia, do plágio, de pegar uma coisa que não é sua, entendeu? De ficar reproduzindo ao invés de produzir. Então, eu acho que essa parte do afeto, ela é fundamental. Hoje em dia, século XXI, é fundamental entre aluno e professor. Ter esse vínculo. Porque quando a gente tem esse vínculo, o aluno ele se sente mais confiante, ele se sente mais aberto. Eu tenho N alunos que são meus amigos, eu os considero como meus amigos, e a gente tem uma afinidade. Isso daí constrói laços que ajuda na construção do conhecimento, como pessoa, como ser humano, que ele será, que ele é, e que ele vai ser ainda no futuro, né? Enfim, então ajuda nisso. Eu acho que pode ser que seja uma saída. Quando a professora Raquel menciona aí a questão dos indígenas, né? Corrigindo a palavra, questão dos indígenas, ou qualquer outro aluno de qualquer outra escola. Eu sei que as turmas são superlotadas, que é difícil você ter esse acompanhamento, como a professora Valéria tem com o filho dela lá, ensinando a vovô e vovó. É difícil a gente ter isso dentro da sala de aula, não é fácil. Mas quando você tem essa afinidade, tem esse vínculo que a internet não proporciona, que às vezes as famílias hoje em dia não proporcionam, cada um no seu mundo, cada um com seu celular, cada um com seu computador, totalmente desligados, né? Eu acho que quando o professor cria esse laço, ajuda o aluno a crescer. E ajuda nós também, gente. Eu penso assim. Excelente, Joana. Gente, eu queria agradecer muito pela aula de hoje. Já estamos no finalzinho do finalzinho. Muito obrigada. Valéria, professor Calvino, as últimas considerações para a gente encerrar a aula. Tá com o microfone desligado, professor? Eu vou terminar a minha fala contando uma piada para vocês. Aí um aluno muito espertinho colou, chama assim, né? Colou na prova. E o professor viu que ele estava colando, mas falou assim, não, deixa, terminou. Aí os dois entregaram a prova perto. Aí o professor deu 0 para ele. 0, porque ele colou. Aí, quando entregou as duas provas, aí o aluno que tirou 0 foi lá questionar o professor, como assim, você colou do seu amigo? Como é que o senhor sabe que fui eu que colei dele e não ele que colou de mim? Essa pergunta, vocês fizeram igual. Agora, essa daqui, a última, ele escreveu assim, professor, essa eu não sei. E o que você escreveu? E eu também não. Pronto, então foi você que colou. Então, o professor, às vezes, tem que
pegar na mentira e, vamos dizer, ó, né? Se você quer fazer maldade, seja um pouquinho mais inteligente, porque desse jeito não. É uma maneira de você dizer, não é? Presta atenção na vida, não é? Talvez mais do que ensinar conteúdo, o professor pode ensinar o aluno a ser de uma forma mais adequada, mais melhor, vamos dizer, ser alguém melhor. Esse talvez seja um dos desafios do nosso trabalho hoje. Obrigada, professor. Valéria? Só quero deixar um beijo e dizer que é sempre muito agradável estar com vocês. Estou sempre aqui. Obrigada, gente. E vamos encerrar a aula de hoje. Cleutiane, você quer fazer o último comentário para a gente acabar? O último comentário é a sugestão de um texto que eu trabalhei com os alunos, que tem por título Os 4 Alunos. E ele fala do aluno falso, o mínimo, arrependido e quero tentar. É uma história, assim, surpreendente para a gente trabalhar a motivação. E lá ele menciona o resultado, né, de vida de cada aluno. O que desistiu da escola, aquele que só colava, que era o falso, fala a respeito das notas, e fala a respeito do mínimo, que é aquele que não se preocupava, queria só tirar a média, né? E o quero tentar, que é o aluno realmente que gostava de estudar e fazer as atividades. Então, é um texto muito bom que eu trabalhei com meus alunos, e eu sugiro também que os colegas leiam aí para ajudar, né? Conscientizar os meninos. Compartilha no grupo com a gente, depois eu mando para a Valéria, para você estar ouvindo também. Gente, a gente vai acabar essa aula, tá quase. Ronildo? Ok, é rapidinho. Aqui, lembrando da fala da professora Valéria, eu lembrei, esse mês passado, eu recebi 2 notícias interessantes. Uma, que um trabalho que eu fiz em sala de aula virou um jornal na escola onde eu trabalho. Então, os meninos já estão... pegaram o trabalho e transformaram num jornal. E hoje tem um jornal oficial na escola. E outra informação foi um professor de história que veio me parabenizar por eu ter plantado uma sementinha de produção textual, e uma aluna minha hoje é escritora, já está escrevendo textos, poesia, segundo ela, por causa do meu incentivo. Aí eu fiquei assim até emocionado quando ele falou isso, né? Então, assim, nós professores somos sim diferenciados, e às vezes a gente tem essa preocupação de que talvez um dia seremos substituídos, mas não. Ainda somos, como a Joana falou, muito importantes ainda. Era só isso. Obrigada, Ronildo. Fez diferença mesmo. Gente, eu vou encerrar a aula de hoje. Muito obrigada. Em outros momentos, eu prometo que eu convido eles de novo. Obrigada, professor Calvino. Obrigada, Valéria. E nossa próxima aula, sexta-feira. Não me abandonem, não me esqueçam. Aí comigo mesmo, tá bom? Tchau, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite, professora. Boa noite, professora Valéria, professor Calvino, professora Raquel. Gratidão pela oportunidade de conhecer esses professores maravilhosos, né, para compartilhar essas experiências, essas vivências de coração, professora Raquel. Gratidão pela oportunidade. Te agradeço por estar aqui com vocês. Tchau, gente. Até sexta. Tchau.